Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 11. Na aula passada, a professora explicou o seguinte, que o capítulo 11, ele seria dividido em duas partes, tá? Então, a primeira parte nós já vimos, e agora nós vamos para a segunda parte sobre o capítulo 11, tá bom? Então, o capítulo 11 aí, ele trata, né, no geral, sobre as células, né, como elas se organizam, né, no nosso corpo. E agora a segunda parte, né, essa parte das células nós já vimos. Agora nós vamos ver como elas estão organizadas nos diferentes sistemas, tá? Então hoje nós vamos ver quais são os sistemas que formam o corpo humano e os órgãos e as suas funções, tá? Então no nosso corpo, tá? Os sistemas eles têm que estar juntos, unidos, para o quê? Para manter o organismo em equilíbrio, tá? Então eles precisam funcionar, trabalhar juntos, conectados, para manter o organismo em equilíbrio. Vocês podem perceber que às vezes, né, ou tanto na família da gente, ou a gente mesmo já passou por algum problema de saúde em que algum órgão, né, fica comprometido, né, tem algum probleminha e vocês percebem que o corpo ele não funciona bem. Vocês pararam para perceber isso? Por quê? Porque os órgãos eles têm que estar o quê? Trabalhando, conectados, eles precisam estar bem, vamos dizer assim, para funcionar, tá? Para manter o nosso corpo bem. Então, uma vez que dá algum problema, seja em qualquer órgão, tá? Seja no estômago, seja no intestino, enfim, deu algum problema no órgão, o organismo ele não começa a funcionar bem, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Os sistemas e esses órgãos, tá? Vamos ver aonde eles ficam direitinho no nosso corpo e qual a função deles, tá? Então, vamos conhecer o primeiro? O primeiro é o sistema cardiovascular ou circulatório, tá? Os órgãos e tecidos envolvidos nesse sistema é o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. Vocês podem perceber aí na imagem que ele é o que? É um tipo de sistema que está envolvido no nosso corpo como por inteiro, tá? Então, qual é a função? Transportar gases respiratórios, nutrientes, hormônios e outras substâncias e também retirar resíduos eliminados pelas células, tá? Então, a função é transportar. O coração, né, tem como função bombear sangue para o nosso corpo todo. Então, vocês podem perceber que esse órgão aí é primordial para manter o nosso corpo em equilíbrio, tá? E funcionando. Então, o próximo sistema é o sistema linfático, que muitas das vezes pode ter alguém que não tenha conhecido esse sistema, né? Ter ouvido falar. Então, hoje nós vamos ver. Esse sistema, ele possui os órgãos chamados de linfa, glândulos e vasos linfáticos. A função dele, juntamente com o sistema imunológico, tá? Que toda pessoa aí possui, é proteger contra infecções e doenças, tá? Além também, ele elimina células alteradas, danificadas ou envelhecidas. Mas a função dele principal é o quê? Proteger contra infecções e alguma doença. Então, alguma doença lá, você, né, fica suscetível a ela, alguma infecção, né? Ele vai lá e protege o nosso corpo, tá? O próximo sistema, então, é o sistema digestório. Isso aí, né, muita gente já ouviu falar no sistema digestório. E quais são os órgãos? Né? Começando pela boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, que vocês podem ver aí que eles estão juntinhos, né? Mas são diferenciados, cada um tem a sua função, tá? E também as glândulas salivares. E o pâncreas e o fígado, que são órgãos em anexo, tá? Qual é a função do sistema digestório? Ele transforma os alimentos que ingerimos em partículas menores para que as células absorvam nutrientes e água. Então, vocês percebem por que a gente tem que ter uma alimentação bem saudável e equilibrada? Porque o sistema digestório,
tudo que a gente ingere, ele vai fazer o quê? Ele transforma em partículas menores, tá? E ele só, as células, né, no caso, ele só vai absorver os nutrientes e a água, tudo que é bom, tá? E tudo que é ruim vai ser eliminado o quê? Pelas fezes, tá? O próximo sistema é o sistema endócrino, tá? Muitas das vezes a gente ainda, né? Tem gente que não ouviu falar, tá? O sistema endócrino tem como os órgãos e tecidos envolvidos a hipófise, o hipotálamo, a glândula pineal, a tireoide, a paratireoide, pâncreas endócrino, timo, adrenais, suprarrenais, os testículos nos meninos e nas meninas são os ovários, tá? E qual é a função desse sistema? Ele vai estabelecer comunicação no interior do corpo por meio de hormônios e controla mudanças para que as funções do corpo ocorram em equilíbrio. Então, ele está diretamente ligado aos hormônios, tá? Então, uma vez que dê algum probleminha nesses órgãos que estão envolvidos no sistema endócrino, aí não começa a funcionar bem essa parte hormonal, tá? Então, por isso, a gente tem que ficar atento, tá? Principalmente aí na tireoide, que de vez em quando, tá? Em determinadas pessoas pode, né, sofrer alguma alteração. E aí, as pessoas começam a ter alguns sintomas que aí tem que procurar um médico para poder fazer um tratamento, né? Muitas das vezes tem também a cirurgia. Então, a gente tem que estar atento, tá, ao nosso sistema endócrino, tá bom? Bom, o próximo sistema é o sistema tegumentar. O sistema tegumentar é um sistema que todo mundo tem. Por quê, professora? Porque, por mais que tenha esse nome aí que muitas das vezes a gente não conheça, os órgãos fazem parte de qual desse sistema aí? Então, vamos ver. É a pele, né? Todo mundo tem a pele. E tem os anexos da pele, que são os pelos, as unhas, as glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias, que também que é presente no nosso corpo, tá? Que produz suor, né? Produz aí, no caso, né, tanto nos homens e nas meninas, nós temos as glândulas mamárias, tá? E tem como função o quê? Proteger, gente. Seja contra lesões, tá? Ou infecção por micro-organismos, tá? Então, a função do sistema tegumentar é o quê? É nos proteger, tá? Através tanto da pele e dos seus anexos, tá bom? O próximo sistema é o sistema muscular. O sistema muscular, vocês podem perceber que ele tá o quê? Envolvido no nosso corpo todo. Olha, percebam, por isso que eu quis colocar imagens para vocês poderem perceber, tá? Qual é a função do sistema muscular, né? Os órgãos e tecidos envolvidos é o tecido muscular, tá? Tá no corpo todo. E qual é a função dele? Ele é responsável pelo movimento, tá? Do nosso corpo. E ele também dá suporte aos órgãos internos. Então, ele funciona, vamos dizer assim, como ele defende nossos órgãos internos. Por quê? Porque os órgãos internos ficam por baixo do tecido muscular, tá? Então, ele funciona também como se fosse uma barreira, tá? Pode ser, às vezes, para a gente tomar um tombo, né? A gente pode sofrer uma queda, acidentes. Então, ele tá ali para proteger, tá? Vocês podem ver como ele é importante, que ele está distribuído pelo nosso corpo inteiro. O sistema nervoso. O sistema nervoso, muita gente já ouviu falar, né? Como às vezes a gente, né, ouve assim, meu sistema nervoso hoje está abalado, não é? Por quê? Porque no sistema nervoso está incluído o sistema nervoso central, então entra o encéfalo, a medula espinhal, tá? E também o sistema nervoso periférico, que são os nervos, por isso que as pessoas falam isso, tá? E qual é a função do sistema nervoso? Ele processa e controla informações para o funcionamento do corpo. Então, tudo aquilo que a gente, né, for fazer, pensa em fazer, ele vai processar e vai controlar as funções para o quê? Para que o nosso corpo funcione, tá? Qual é o próximo sistema agora? O próximo sistema é o sistema genital, tá? Ou reprodutor. Então, todos nós possuímos esse sistema. No caso, né, do feminino, quais são os órgãos? Entra aí as tubas uterinas, o útero, ovários, a vulva e a vagina,
tá? E no caso do sistema reprodutor masculino, entra o testículo, tá? Os testículos, canal deferente, epidídimo, vesícula seminal, a próstata e o pênis, tá? Então, eu coloquei essa imagem para vocês verem a diferença, tá? Então, ó, no masculino, vocês podem perceber, são órgãos diferentes se comparados com os órgãos reprodutores femininos, tá? Claro que na mulher possui o útero, até para poder abrigar, né, quando a mulher estiver grávida, o bebê, tá bom? E coisa que no homem, vocês podem perceber, não possui, tá? Fora os outros aí, né? No caso do ovário, né? Colo do útero, tá? E no homem possui outras estruturas, outros órgãos, tá? Para o funcionamento também do corpo aí do homem, tá? Qual é a função? Produz gametas, tá? Tanto no caso aí da mulher, né? Quanto do homem, e hormônios sexuais, tá? Então, cada um desses aí, tá? Desses órgãos vai produzir. Mais para frente a gente vai conhecer, tá? Cada função desses órgãos no corpo humano, tá bom? E nós temos também o sistema respiratório. O sistema respiratório, né, tem aí os seguintes órgãos e tecidos: o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares e os pulmões, tá? Qual é a função do sistema respiratório? Ele retira o oxigênio do ar pela inspiração, né? Quando a gente inspira, quando a gente, né, pega o ar e envia para os órgãos capazes de absorver esse gás e eliminar gás carbônico para a atmosfera pela expiração. Então, quando a gente solta o ar. Então, o sistema respiratório, a função dele é o quê? Absorver, né, o oxigênio, né, enviar para os órgãos para absorver esse gás e depois eliminar, né, o gás carbônico para a atmosfera pela expiração, tá? Então, o sistema respiratório está ligado ao que? A nossa respiração, o próprio nome já diz, tá? É também de extrema importância. Uma vez que falta oxigênio para determinados órgãos, dá problema, tá? Então, mais para frente também nós vamos ver aí o que pode ocorrer, tá? O sistema esquelético. Neles tem os órgãos, os ossos, as cartilagens, articulações, tendões e ligamentos, tá? Então, o próprio nome já diz, esquelético, esqueleto. Então, o que tem como função? Ele suporta o corpo, protege órgãos vitais, proporciona movimento nas articulações, produz células sanguíneas, armazena minerais como cálcio e possibilita o movimento e a locomoção. Então, vocês imaginem se a gente não tivesse o esqueleto. A gente conseguiria ficar em pezinho? Não. Então, quem dá esse movimento, né, para a gente poder ficar, suportar o nosso corpo, né? E se a gente caminha, é através do sistema esquelético. Vocês podem perceber quando, né, quebra um osso, né? Como as pessoas têm que ficar, né? Tem que botar lá o gesso para colocar no lugar, porque senão a pessoa não tem o movimento, né? Não consegue se locomover. Então, também é de extrema importância, tá? O sistema excretor. Os órgãos envolvidos são os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra, né? Às vezes a gente tá lá muito apertado da bexiga e vocês falam assim, minha bexiga, né, tá apertada. Por quê? Porque é na bexiga que fica armazenada aí a nossa urina, tá? Tem como função o que esse sistema? Ele remove o excesso de água, sais, toxinas e resíduos do sangue. Então, ele filtra, né, tudo que é de ruim e é eliminado pela urina, tá? Então, a função dos nossos rins, do sistema excretor, é essa, tá? Também é de extrema importância. Ele vai eliminar tudo que é resíduo tóxico e vai ser eliminado o quê? Pela nossa urina, tá? Sistema imunológico, tá? Quais são os órgãos? Os leucócitos, tá? Que são os glóbulos brancos do nosso sangue, as tonsilas palatinas, adenoides, timo e baço. O nosso sistema imunológico, ele nos defende, né? A gente até falou isso
mais para frente do nosso vídeo, ele vai nos defender contra infecções e doenças. Então, vocês imaginem, quando vem alguma doença, eles vão lá, criam uma barreira para que nós não ficamos doentes, né? Claro que nem todas as vezes eles conseguem, tá? Então, por quê? Porque a gente precisa, né, reforçar nosso sistema imunológico, uma boa alimentação, com sucos, tá? Então, é de extrema importância mantermos uma alimentação saudável, tá? Para o nosso sistema imunológico ficar bem fortalecido. Então, finalizamos aqui o nosso capítulo 11. O exercício vai estar lá na nossa plataforma, tá? Não esqueçam de olhar lá. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima aula, né? Nosso próximo vídeo.